aqui. Vamos lá calcular essa taxa, gente? Olha o título que eu coloquei aqui para você. Pegar minha canetinha para a gente fazer as nossas marcações. Como as taxas de juros são calculadas. Como as taxas de juros são calculadas. E podemos acrescentar aqui taxas de juros na capitalização composta. Beleza, gente? Taxas de juros na capitalização composta. E a ideia é o seguinte: como faço o cálculo de uma taxa mensal para achar uma taxa de juros anual na capitalização composta? Então, bora lá para a gente ver como é que esse cálculo é feito. Olha, a fórmula é bastante curiosa. Vou mostrar para vocês. Vixe, Walter, essa fórmula aqui é essa daqui. Eu vou ler com vocês. E eu estou falando de taxa. Bom, vem do inglês interest rate, tá? Para quem fala, poxa, por que você chama taxa de I, Walter? Porque é a primeira letrinha de taxa de juros em inglês. Ah, é você que inventa, Walter? Não, isso na literatura, em cursos, em faculdade, a gente usa essa terminologia. Então, a taxa que eu quero calcular é igual 1 mais a taxa que eu tenho em mãos elevado a uma fração. O prazo que eu quero e o prazo que eu tenho. Depois que eu fizer essa exponenciação, tudo isso menos 1. Ixi, Walter, como é que é? Me dá um exemplo. Então, vamos lá. Antes do exemplo, eu vou deixar uma legenda para vocês aqui. Esse I que eu quero é a taxa que eu quero calcular. Beleza? Tamo junto aí? Esse I que eu tenho, primeiro I que eu quero, tá? Agora o I que eu tenho. O I que eu tenho é a taxa que eu tenho na minha mão, que eu tenho em mãos. Então, às vezes você tem uma taxa de 1% ao mês, quanto que é o ano? 2% ao trimestre, quanto que é ao semestre? Então, você vê a taxa que você tem e a partir dela você vai calcular a taxa que você quer. Beleza? O que é o N que eu quero? É o prazo da taxa que eu quero calcular. Então, se você quer calcular uma taxa, por exemplo, ao ano, esse aqui o prazo vai ser de 1 ano. Beleza? Se você quer calcular uma taxa mensal, esse prazo que você quer é 1 mês, por exemplo. Beleza, gente? E eu falei o N que eu quero. E o N que eu tenho? O N é o prazo da taxa que você tem na mão. Beleza? Essa é a legenda. Walter, me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vocês se lembram quando eu falei da taxa de juros de cartão de crédito, de cooperativa de crédito de banco tradicional? Eu fiz um vídeo aqui, uma dica, mostrando a taxa de crédito que está comparando esses dois. Nós vamos agora usar o mesmo exemplo para fazermos o quê? Para nós fazermos a conversão de taxas. E eu vou usar essa taxa aqui, olha, de parcelamento de fatura. Vocês estão vendo que a taxa aqui, mensal, é 3,5% ao mês? Vocês perceberam isso? Então, agora eu vou mostrar como é que esses 3,5% chegam aqui em 51,11%. Porque se você fosse multiplicar por 12, daria quanto, gente? Daria 35 mais 7, ia dar 42% ao ano, não é isso? É isso, né? 3,5 vezes 12, 42% ao ano. Tá? Mas será que é assim mesmo? Multiplicando por 12? Vocês vão ver que não é. Nós vamos usar essa fórmula da taxa que eu quero. Igual 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, tudo isso menos 1. Maravilha? Então, o que nós temos que entender? Então, I que eu quero é um percentual ao ano. Então, vamos lá. Eu estou partindo de 3,5% ao mês e quero chegar a um percentual ao ano. Então, a taxa que eu quero é uma interrogação, é uma porcentagem ao ano. Tudo bem até aqui? Bom, daí, que taxa que eu tenho em mãos? Eu tenho 3,5% ao mês.
que é justamente, ó, aqui, ó, porcentagem ao mês. É justamente isso que nós estamos buscando. Ó, essa taxa que eu tenho, eu vou colocar aqui, ó, é esse percentual ao mês. Mas o que prazo que eu quero? Eu quero um prazo para um ano. Um ano. Deixa os 12 meses que eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E que prazo que eu tenho em mãos? Bom, se eu tenho a taxa de 3,5% ao mês, essa taxa de 3,5% é para um mês. Então, o prazo que eu tenho é de um mês. Agora eu tenho uma advertência, um aviso. Como vocês têm aqui uma divisão no expoente, sempre a gente tem que harmonizar os prazos. Então, o prazo que eu quero e o prazo que eu tenho tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, se a gente quer um prazo, por exemplo, em um ano, gente, não são 12 meses, então a gente vai usar 12 meses aqui para o prazo que nós queremos e um mês para o prazo que nós temos. Beleza, gente? Isso é muito importante para você não misturar banana com abacaxi. Tá joia? No expoente sempre tem que ser mês com mês, ano com ano, dia com dia, bimestre com bimestre e assim por diante. Agora, vamos trocar as letras por números? A taxa que eu tenho, estão me acompanhando, é o quê? 3,5% ao mês. Para colocar na fórmula, divide por 100. 3,5 dividido por 100 dá 0, eu vou trocar minha caneta aqui. Ah, não, vou trocar não. Deixa eu pintar de amarelo. Aqui está ficando tudo tão amarelo. 0,035. Elevado. N que eu quero. Vamos ver aqui. N que eu quero, 12 meses. Olha só. Para colocar na unidade de tempo em mês. N que eu tenho em mãos. Eu tenho a taxa de 3,5% para um mês. Então fica 12 dividido por 1. Tudo isso menos 1. Até aqui tudo bem? Fácil? Olha, vamos lá, gente. Continuando. Agora é fazer continha. O 1 que estava aqui dentro dos parênteses, você soma com 0,035. Dá 1,035. 12 dividido por 1 vai dar o quê? 12 menos 1. Fazendo agora a exponenciação, olha só o que nós encontramos fazendo a exponenciação. Encontramos 1,5117. Até eu me bananei aqui. Tudo isso menos 1. Esse aqui é o resultado da exponenciação. Beleza, gente? Que é 1,035 elevado a 12. Daí, quando subtrai 1, dá essa taxa aqui, 0,51107 ao ano. A taxa pode ser escrita assim. Ou, se você quiser no formato percentual, multiplica por 100. Vai ficar 51,107% ao ano. Ah, Walter, não está igual. Claro que está igual. Pega esse número aqui, olha. Pega esse número 51,107 e compara com esse daqui. Ah, Walter, se arredondar com duas casas após a vírgula, tá? Vai ficar 51,11. Porque aqui o 7 é maior do que 4, né? De 5 em diante se arredonda, então vai ficar 51,11. E aí, gente? Fácil? Gostaram? Isso aqui você pode aplicar em qualquer contrato. Pega um contrato seu aí, faz a conta, vê se bate direitinho a taxa. Tá? É bem legal e aí você entende que não é multiplicar por 12 a taxa mensal para saber a taxa anual. Tem que usar essa fórmula aqui maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Faça, pratique, vá ver seus contratos. Agradeço por você ter ficado até aqui conosco. Um grande abraço, fique com Deus e até nossa próxima dica.